Olá! Hoje a gente vai mergulhar num campo da ciência que atua nos crimes mais delicados e complexos que existem, a sexologia forense. É exatamente aqui, nesse ponto de encontro entre a medicina e a justiça, que a ciência busca a verdade, transformando vestígios minúsculos em respostas objetivas para o sistema criminal. E a grande questão que vai guiar nossa conversa é justamente essa. Afinal, como é que a ciência consegue encontrar provas em crimes tão sensíveis? Como ela transforma pistas que muitas vezes são invisíveis ao olho nu em evidências concretas para um tribunal? É isso que a gente vai descobrir. Bom, para começar, vamos direto aos fundamentos. O que exatamente é a sexologia forense? E por que ela é uma peça tão fundamental, tão crucial nessa engrenagem da investigação criminal? Olha, de um jeito bem direto, a sexologia forense estuda os problemas da sexualidade que têm implicações legais. A precisão da perícia aqui é tudo. Sabe por quê? Porque as conclusões de um laudo podem mudar completamente a vida das pessoas envolvidas. No fim das contas, o objetivo é um só: usar a ciência para dar suporte à justiça. Uma das primeiras áreas de análise, principalmente em casos que podem envolver penetração, é a imenologia. E é aqui que a ciência precisa fazer algumas distinções que são, assim, absolutamente críticas para o caso. Vamos dar uma olhada. A imenologia, então, é o estudo pericial do ímen. Pode parecer simples, mas é um campo muito especializado. O trabalho do perito é basicamente diferenciar o que é uma característica anatômica natural de uma pessoa e o que é uma lesão causada por um trauma. E essa distinção, nossa, ela pode ser o que define o rumo de um processo inteiro. E é aqui que a gente vê a precisão da perícia em ação. Olha só, de um lado temos os entalhes. Eles são congênitos, ou seja, a pessoa já nasce com eles, são simétricos e não tem cicatrização. Do outro lado, as roturas. Essas são de origem traumática, são assimétricas, com bordas que parecem um V e, o mais importante, apresentam cicatrizes. É essa análise detalhada que ajuda a determinar se houve ou não o que a justiça chama de conjunção carnal traumática. Certo, mas como é que se documenta isso de um jeito que não deixe nenhuma margem para interpretação? Bom, os peritos usam métodos como os quadrantes de Oscar Freire. Pensa num relógio. A área é dividida em 4 partes, exatamente como um relógio, o que permite mapear a localização exata de cada lesão. O resultado é um registro padronizado, objetivo, que é essencial para o tribunal. Mas a investigação não para por aí, de jeito nenhum. Ela vai muito além do que a gente consegue ver ao olho nu. A busca por provas continua, no nível microscópico, procurando por vestígios biológicos. E o procedimento segue um protocolo super rigoroso. Primeiro, vem o exame visual. Depois, uma coleta muito cuidadosa de amostras biológicas. E, por fim, essas amostras vão direto para o laboratório, onde a análise microscópica vai buscar as provas definitivas. E aqui tem um ponto fundamental. Nem todo teste é igual. O teste de fosfatase ácida, por exemplo, é um teste de orientação. Se os níveis dessa enzima estiverem altos, isso é um indicativo forte, uma sugestão da presença de sêmen. Agora, o teste que bate o martelo, que realmente confirma, é o da proteína P30, o PSA. Se essa glicoproteína, que é produzida pela próstata, estiver presente, aí sim é considerado um teste de certeza. É a diferença entre uma suspeita e uma prova. Agora, vamos mudar um pouco o foco e ir para outra área igualmente crítica da sexologia forense: os crimes que estão relacionados à gravidez e ao parto. E aqui, de novo, a ciência precisa responder perguntas de vida ou morte. Em casos de suspeita de infanticídio, a pergunta central, a pergunta que muda tudo para a perícia é uma só: o bebê nasceu com vida? Provar que o recém-nascido respirou, nem que tenha sido por um único instante, é o que vai diferenciar o crime de infanticídio de outras situações legais. Para responder essa pergunta tão difícil, os peritos usam um conjunto de provas com um nome técnico: docimágia. O que é isso na prática? São testes feitos especificamente para encontrar evidências de que houve vida fora do útero, principalmente através dos sinais que a respiração deixa nos órgãos. E isso nos leva ao teste mais conhecido, a docimasia de Galeno, cuja lógica é impressionante de tão simples. Pensa comigo, um pulmão que nunca respirou é denso, pesado, então ele afunda na água. Já um pulmão que respirou, mesmo que só um pouquinho, reteve ar. Isso deixou menos denso e, por isso, ele flutua. O teste é feito em 4 fases, para garantir a precisão. Se em qualquer uma dessas etapas houver flutuação, é um indicativo fortíssimo de que o bebê respirou.
A sexologia forense não olha só para o corpo, não. Ela também aborda a dimensão psicológica, buscando entender os padrões e as motivações por trás de certos comportamentos criminosos. É importante deixar bem claro, do ponto de vista forense, o termo parafilias não é um julgamento moral. É uma categoria usada na psiquiatria e na criminologia para classificar impulsos sexuais que fogem do padrão e que, em alguns casos, podem estar ligados a atos criminosos. Entender esses padrões ajuda a traçar perfis e a investigar crimes. Só para ilustrar o conceito, podemos citar alguns exemplos técnicos de forma bem direta. A necrofilia, que é a prática sexual com cadáveres, a mixoscopia, o prazer em observar o ato sexual de outras pessoas, e o froteurismo, que é o ato de se esfregar em pessoas sem consentimento, geralmente em locais com muita gente. A análise desses comportamentos pode ser relevante para traçar perfis criminais. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Em casos que são carregados de emoção, de trauma, a ciência forense oferece algo que nenhuma opinião, nenhum achismo pode dar: fatos. É um esforço gigantesco para trazer objetividade onde existe confusão, buscando justiça através da verdade científica. E fica a pergunta no ar: sem esse pilar de evidências, será que seria possível ter um sistema de justiça que fosse realmente equilibrado?